A paz do Senhor, amado ouvinte, seguidor desse canal, o canal de Jesus, que você venha ser grandemente abençoado com a bênção do nosso Senhor Jesus e que você receba a cura, o milagre, as bênçãos, os desejos do seu coração. Mais uma vez eu vou falar da palavra do Senhor, onde o Senhor Jesus me usou para me falar os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco ou a Torá, escrito por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E essa mesma sabedoria eu pedi para Deus, que se o Senhor quer me usar para me dar esses 5 estudos, desses 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, usa-me, Senhor amado, com o dom da palavra. E isso o Senhor Jesus tem usado grandemente, porque Ele, assim como Ele ordenou a Moisés e todos os seus servos, Ele ordenou a mim também. Então eu estou aqui para falar mais uma vez da palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que nós possamos cada dia mais, amado irmão, nos colocar, amado católico, na presença do Senhor. Sempre nas minhas gravações eu digo, eu gosto de dar um resumo da lição passada para que você venha compreender a próxima lição. A lição passada falou sobre Jacó adoece, que é Gênesis 48. Ali diz a palavra do Senhor, chegou e serve com José, disse: eis que teu pai está enfermo. E ali diz a palavra do Senhor, José pegou Benjamim e pegou Manassés e saiu ao encontro do seu pai, diz a palavra do Senhor, e foi ao encontro do seu pai. Ali avisaram para Jacó: olha, eis que José está vindo ao seu encontro. E ali chegou José junto com seus 2 filhos. Ali Jacó se alegrou muito, porque conheceu tanto, teve o privilégio de mais uma vez antes de morrer, de ver o rosto de José. E diz a palavra do Senhor, também se alegrou, além de eu conhecer o rosto do meu filho José, também eu vou conhecer meus 2 netos, que é Manassés, o mais velho, e Efraim. E diz a palavra do Senhor, ali colocou ali José se alegrou muito em ver o seu pai ali junto ali, mas ali diz a palavra do Senhor, também José ele vai se alegrar, vai se entristecer, e ele no momento ele não vai compreender por que ali ele pegou Benjamim na sua mão direita e por que pegou Manassés na sua mão esquerda. Ali naquele momento José se entristeceu, ao mesmo tempo se alegrou de estar ali com seu pai, né? Ver ainda o rosto do seu pai, mas também se entristeceu. Ali José não compreendeu por que Jacó estava agindo desse jeito, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, vindo pois ali ele falando para José: eu conheci o seu filho, os seus 2 filhos, teve o prazer, meu filho, de ver o teu rosto. Agora eu tenho o prazer de ver o rosto dos meus 2 netos, que são seus filhos. Respondeu José a seu pai: são meus filhos, pai. Esses são os filhos 2, Manassés e Efraim, aonde eu tive no Egito. Eu soube, pai, que o Senhor estava doente, enfermo, acamado. E ali diz a palavra do Senhor, Jacó se levantou do seu leito, diz a palavra do Senhor, e se sentou. E se alegrou de ver José, de ver também, contemplou o rosto dos seus 2 filhos, diz a palavra do Senhor. Então disse Israel a José: eu cuidava ver o teu rosto, me alegrei, meu filho, em ver o teu rosto. Agora eu vou me alegrar muito mais, que além de eu reviver você mais uma vez, agora eu conheço teus filhos, diz a palavra do Senhor. Depois tomou José ambos a Efraim na sua mão direita e a esquerda de Israel Manassés na sua esquerda. E deitava-se Israel e fê-los chegar a ele. E ali diz a palavra do Senhor, mas Israel estendeu a mão direita, diz a palavra do Senhor. Ali ele pegou a sua mão direita, diz a palavra do Senhor, pegou a mão de Efraim, muito feliz por conhecer ali o seu neto. Mas diz a palavra do Senhor, ali José não estava compreendendo. Ali, por que o meu pai pegou na mão direita a mão de Benjamim? Por que ele não pegou de Manassés, o mais velho? E ali diz a palavra do Senhor, José pegou a mão do seu pai, tirou Efraim da sua mão direita e colocou a mão de Jacó na mão direita, Manassés, e tirou a mão direita ali que estava Jacó segurando Efraim e colocou na esquerda Efraim. E ali diz a palavra do Senhor, ali Jacó mais uma vez ali pegou, cruzou as mãos e virou, a sua mão direita segurou
o seu pai agiu assim, diz a palavra do Senhor. Mas ali José diz: pai, mas por que o Senhor está pegando na direita Benjamim? Benjamim, pai, ele é meu filho caçula. Porque na esquerda a Manassés? Ali Jacó disse: meu filho, eu sei o que eu estou falando. E ali diz a palavra do Senhor, José, ele não quis falar muita coisa ali para o seu pai. E diz a palavra do Senhor, ali ele disse: não, meu filho, teu filho mais velho, ele vai ser que é Manassés, grandemente abençoado, tem bênção para ele também. Mas o projeto de Deus que Deus tem é na vida do seu filho Efraim, porque contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será como multidão de nação. Ali Jacó falando para José sobre Efraim, que ele seria uma multidão de nação. E ali com certeza ali José, ele se calou, ele sabia o que o seu pai estava falando. Por quê? Porque ele sabia que o seu pai também veio duas nações, onde era Esaú, que era filho de Isaac, e Rebeca, aonde ali Rebeca engravidou, ali teve gêmeos, diz a palavra do Senhor. Com certeza Jacó já tinha falado para José: não, meu filho, você sabe, eu vim junto com seu tio Esaú e eu, seu pai, a mesma gestação. Ali nós lutávamos, meu filho, no ventre da sua mãe Rebeca, e quem nasceu primeiro foi Esaú. E logo após eu, Jacó, eu vim ali segurando ao calcanhar do seu irmão Esaú. Mas apesar de ali daquela luta que teve, com certeza ele falou para José, aquela luta que teve entre Esaú e eu, mas Deus, ele tinha um plano na minha vida, era na minha vida, Jacó, da onde viria as 12 tribos de Israel, diz a palavra do Senhor. E ali depois, José, com certeza o seu pai tinha contado a sua vida, se conformou. E ali Jacó abençoou a Efraim, e que ele ia ser multidão de nação. E também abençoou, diz a palavra do Senhor, a Manassés também, onde ele ia ser grandemente também abençoado também. E diz a palavra do Senhor que José, ele era um jovem obediente. Então ele resolveu se calar, porque como disse Jacó: meu filho José, eu sei porque eu estou abençoando seu filho caçula Efraim, dele aonde vai sair multidões de nação, mas também o seu irmão, o seu filho Manassés, seu filho mais velho, vai ser abençoado também, tá bom, meu filho? E ali com certeza José compreendeu. E o estudo de hoje, amado irmão, vai ser as bênçãos proféticas de Jacó. As bênçãos ali que Jacó vai determinar para cada filho, diz a palavra do Senhor. E as bênçãos proferidas de cada filho, irmãos, eu vou ler, hoje eu vou ler, porque para que você venha compreender cada palavra ali que Jacó disse para os seus filhos. Ali teve as bênçãos também, ali teve os lamentos também ali de Jacó, assim como as tristezas de Jacó e a alegria também, porque ele sabia que teve filho seu que o entristeceu muito, como Rubem, como disse Jacó: você deitou no meu leito, na minha cama, Rubem. E para Simeão e Levi, vocês tomaram ali a decisão de matar todo aquele povo daquela cidade ali, vocês me envergonharam. Por quê? Porque vocês falaram que aquele rei violentou a sua irmã. Então vocês não deveriam, Simeão e Levi, ter derramado lágrima, assim como derramado lágrima e sofrimento e morte naquele lugar. Sangue foram derramados. E Rubem também foi a tristeza, porque ele deitou no leito do seu pai. E assim como os outros filhos vão ser grandemente abençoados, Judá também vai ser grandemente abençoado. Foi de Judá aonde veio, diz a palavra do Senhor, a opinião de vender José para o Egito, numa caravana que vinha chegando de ismaelita. Ali foi a opinião de Judá. Mas assim mesmo, Jacó sabia que Judá era um homem bom, apesar do erro da opinião que ele deu para o seu filho, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, a opinião que ele deu para os seus irmãos. Judá disse: não, meus irmãos, não venda, não mate José, não. Venda ele para essa caravana, para esse povo que está vindo uma caravana de ismaelita. E ali foi o que os irmãos fez: não mate ele. Então Judá também foi abençoado, como os outros filhos foram abençoados grandemente, diz a palavra do Senhor. E hoje eu vou falar cada bênção
vai morrer com seus 147 anos, diz a palavra do Senhor. Ele chegou no Egito, Jacó, que é Israel, junto com a sua família, a mando de Faraó e José, trazendo eles de Canaã, porque grande era a fome. E ali vieram para o Egito. E quando Jacó chegou no Egito com seus 130 anos, e ali viveu até os seus 147 anos, ali ele fez José colocar a mão sobre a sua coxa, debaixo da sua coxa, e prometer que ele, José, não ia enterrar ele ali na terra do Egito, e que José prometesse para ele que ia enterrar ele, diz a palavra do Senhor, em Canaã, ali naquela Maquipela onde estava diz a palavra do Senhor, ali onde estava o seu avô, ali Abraão, sua avó Sara, ali naquela Maquipela onde estava o seu pai Isaac, a sua mãe Rebeca, ali também onde foi enterrada também Lia, diz a palavra do Senhor. E ele queria também a sua esposa Lia, ali ele queria, diz a palavra do Senhor, ser enterrado naquela Maquipela. Era o maior desejo dele, de Jacó, porque os seus avós estavam lá, Sara e Abraão. Também seu pai e a sua mãe estavam lá, que foi Isaac e Rebeca. Também Lia foi enterrado nessa mesma Maquipela. E ele pediu para José também para ser enterrado. Não me enterre não me coloque, me enterre nessa terra não, você promete, José? E José prometeu que ia enterrar ele na Maquipela onde estavam os seus avós, seus pais, e Lia também, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, as bênçãos, hoje eu vou falar profética de Jacó, as bênçãos de Rúben. Tu és meu primogênito, minha força e as premissas do meu vigor, o mais excelente em altivez. Já finalizando, porque subiste ao leito de teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Ali muito entristecido, ali Jacó falou para o seu filho Rúben, o mais velho, ali muito entristecido e muito triste pelo que Rúben fez, diz a palavra do Senhor. Ele subiu ao leito e à cama do seu pai, aonde ele teve intimidade com Bila, que era serva de Raquel, e também onde era esposa também de Jacó, onde Jacó teve dois filhos com Bila. Agora as bênçãos de Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência no seu conselho, entre minha alma com o seu argumento. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor, mas no 7, maldito seja o furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Divido-ei em Jacó, e os espalhei em Israel. Ali também para Simeão e Levi, ele estava muito entristecido pelo que eles fizeram, a maldade, a crueldade de matar ali todo aquele povo, e trouxe muitos a cativo, trouxe os gados, muitos a cativo, porque aquele rei violentou a sua irmã Diná, diz a palavra do Senhor. E as bênçãos de Judá. Teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos do seu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho da presa, subir-te, filho meu. Já finalizando, ele amargará o jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta. Já finalizando, os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos como leite. Ali foi as bênçãos ali de Judá proferida ali, abençoou ali Judá, foi abençoado Judá pelo seu pai Jacó, foram as bênçãos abençoadas ali, Jacó, a bênção sobre Judá. Agora a bênção de Zebulon, aonde Jacó abençoou, habitará na praia dos mares e servirá de porto de navio, e os seus limites se entenderá até Sidom. Essa foi a bênção de Zebulon, a bênção de Issacar. É jumento e fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, e sujeitou-se ao trabalho e serviu. Ali falando, para Issacar, as bênçãos, também ele abençoou a Issacar. A Dan, a bênção de Dan. Julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será repente junto ao caminho. Dan será serpente junto ao caminho. Já finalizando a bênção de Dan. A tua salvação espera o Senhor. A bênção de Dan, diz a palavra do Senhor. A bênção de Gade, uma guerrilha ia cometerá, mas ele acometerá por sua retaguarda.
bênção de Gade, bênção de Asser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Essa é a bênção que Jacó, que Israel deu para Asser, para Gade e para Asser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. As bênçãos de Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Bênção de Naftali, a bênção agora de José é um ramo frutífero junto à fonte dos seus galhos, se estende sobre o muro, os frecheiros lhe dão amargura, atira contra ele e aborrece. Jamais aqui adiante que a bênção tanto de Judá como a bênção de José foram grandes, diz a palavra do Senhor, por isso que eu estou passando adiante, mais adiante. Pelo Deus de teu pai, o qual ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre, e sobre o altar da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos, diz a palavra do Senhor. Já essa é a bênção de José, a bênção de Benjamim, que é o seu filho caçula. Benjamim é lobo, que despedaça pela manhã, devora a presa, e à tarde reparte o despojo, diz a palavra do Senhor. E ali Judá dizendo, são essas 12 tribos de Israel, diz a palavra do Senhor. E ali também, Jacó pediu, para ele ser enterrado, como eu já falei nesse 49, na Maquipela, ali onde foi enterrado, ali o seu avô e a sua avó Abraão, ali onde foi enterrado Isaac e Rebeca, que eram seus pais, diz a palavra do Senhor. E ali também nessa Maquipela, também onde foi enterrada Lia. E já finalizando o 33, diz assim, tendo Jacó acabado de dar determinação a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Ali diz a palavra do Senhor, ali acabou os dias de Jacó, ali de peregrinação, de sofrimento. Ali ele chegou em Israel, ele veio de Canaã para o Egito, chegou com seus 130 anos no Egito, vindo de Canaã para o Egito, chegou com seus 130 anos. Ali ele chegou ali e viveu até os seus 147 anos, diz a palavra do Senhor. Foi grandemente abençoado, abençoou o faraó, abençoou os seus filhos, foi um grande homem usado por Deus, diz a palavra do Senhor. E ali ele expirou e partiu para a glória, diz a palavra do Senhor. E ali houve grande tristeza ali naquela terra do Egito, ali diz a palavra do Senhor já nos 50, ali onde José vai pedir para Faraó, para pedir permissão para que ele fosse enterrar seu pai em Canaã, nessa Maquipela, onde estavam seus avós, seus pais. Ali ele pediu e ali diz a palavra do Senhor que Faraó disse não pode ir. Ali houve grandemente o lamento ali pela vida de Jacó e pelo seu enterro, isso já vai ser nos 50. E ali José pediu permissão para Faraó e fez a vontade ali do que Jacó pediu para ele. Me enterre na Maquipela, onde está o meu avô Abraão e Sara, onde estão os meus pais Rebeca e Isaac, aonde está Lia também, ali José. Nesses 50 ali ele vai pedir permissão, vão seguir para essa Maquipela em Canaã, aonde vão enterrar também Jacó. Então eu digo nesta noite, amado irmão, que a próxima vai ser o capítulo 50 e o último capítulo do livro de Gênesis, diz a palavra do Senhor. E ali nós vamos falar sobre o lamento, sobre a partida do Egito para Canaã, o enterro de Jacó. E que eu digo nesse momento que você venha grandemente seguir a Jesus. Continue seguindo a Jesus, continue, amado católico, amado evangélico, fazendo a vontade do Senhor, porque Deus ele tem um grande plano na vida de todos, tanto os servos como o ímpio. Senhor Jesus, ele ama a todos, e que você não venha estar me seguindo nesse canal, porque esse canal não pertence a mim. Não me siga, porque eu não te dou salvação, eu não te dou cura, eu não te liberto, eu não vou te dar salvação, como muitos mensageiros me sigam, Como é que as pessoas vão pedir para seguir? Me siga, se nós somos cheios de falha. Mas eu digo nesta noite, siga a Jesus.